Perante as cheias devastadoras no Paquistão, no verão passado, a comunidade internacional prometeu milhares de milhões de euros em ajuda na Conferência de Doadores, agora organizada em Genebra. A catástrofe que os peritos atribuem às mudanças climáticas matou mais de 1.700 pessoas e fez cerca de 8 milhões de deslocados. O secretário-geral da ONU diz que é preciso apoio a longo prazo. Precisamos de uma resposta heroica para o povo do Paquistão, com o nosso esforço e um investimento em massa para fortalecer estas comunidades no futuro. Reconstruir o Paquistão de forma resiliente vai custar, para já, mais de 16 mil milhões de dólares e muito mais no futuro. Metade desse valor deve vir da comunidade internacional. Emmanuel Macron diz que a França está pronta a fazer a sua parte. Decidimos mobilizar um total de 360 milhões de euros em ajuda ao Paquistão para projetos que serão lançados para responder ao desafio da reconstrução resiliente e da adaptação climática. A conferência é vista como um teste à vontade dos países mais ricos em ajudar os países em desenvolvimento afetados por catástrofes climáticas. Um compromisso recentemente feito na COP27, no Egito. Caixa Desjardins Portuguesa. Campanha RIER 2022. Economize imposto. Faça o seu RIER ou CELI na Caixa Portuguesa. Consulte o seu conselheiro e marque já o seu encontro. Oferecemos toda a gama de produtos financeiros que melhor se adaptam ao seu perfil de investidor. Contacte-nos. Caixa Portuguesa 514-842-8077. A Caixa ao seu serviço. Patigrife é especializado na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos. Franquias disponíveis. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspanite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor.
Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Pesaron é a marca de alianças de casamento ou anéis do noivado. Que modelo gosta mais? Ouro branco, bicolor ou rosa? Que modelo gosta mais? Diamantes ou zircónias? Pesaron, o requinte que o seu casamento merece. Encomende já no nosso site pesaron.com. WhatsApp 967042 352. O envio é gratuito. esteja convosco. Pois, irmãos e irmãs, bom, feliz Ano Novo de 2023. O Senhor nos traga um ano de paz, de bem, humanidade, que nos leva aos seus santos mistérios de salvação. É com imensa alegria que me encontro no meio de vós. Somos uma família, nos conhecemos desde quase há séculos, mas certamente muitos anos. E agora celebramos de novo em família, à volta do menino Jesus que nasce e que nasce cada vez na Eucaristia que nós celebramos todos os domingos.
Nós hoje celebramos a festa da Epifania dos Reis, como é tradicional, e também, de certo modo, o último domingo deste período natalício. Nas igrejas orientais, ortodoxas, eles estão a celebrar este domingo o Natal, porque eles estão no calendário juliano do Papa Júlio. Nós seguimos o calendário gregoriano do Papa Gregório e estamos já a concluir, digamos, as festas natalícias do nascimento do menino, que já nasceu há 2000 anos, mas que nasce cada dia, que nós nos benzemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá a todos, estamos na capital de novo e é um grande orgulho acompanhar a celebração de hoje. A celebração da Epifania, conhecida pela Missa dos Reis, em companhia de um grande senhor, Sua Excelência, Monsenhor Dom José Avelino Bettencourt. Vamos então saudar esta figura que se fala muito pouco dela, mas tem um esplendor muito grande ao nível da Igreja Católica. Muito gosto, Monsenhor Dom José Bettencourt. É com uma grande alegria que o recebemos num momento tão mágico. Este momento do menino e é também os magos que lhe trazem toda a essência do amor. Saudações, muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu convite e, de facto, como diz, isto é uma quadra que é de família, que toca as nossas raízes como gente de fé e, portanto, é mesmo neste espírito que me encontro em Otava, porque vivo na Geórgia e na Arménia, bastante longe de cá. Estou lá já há 5 anos, mas, portanto, agora encontro-me em família com a minha mãe, o meu irmão e a família alargada que é desta comunidade que me viu crescer desde os 3 anos, em 65, quando cá viemos e instalarmos, e já há 20 anos, já há 25 anos que eu estou fora daqui e compreende-se também como, digamos, os laços continuam, mas são menos frequentes por vezes. Veio então de um lugar tão bonito que é a Ilha de São Jorge e estas memórias que os vossos pais não deixaram por terra o bom português que têm hoje, porque é nítido esta clareza no seu português. Muito obrigado. Às vezes não é exatamente assim que eu vejo a questão, porque o português, como todas as línguas, temos que falar e temos que fazer leitura e por vezes, trabalhando em diferentes partes do mundo, temos que também aprender novas línguas, novas culturas e integrar-se dentro delas. Eu até brinco muitas vezes com os companheiros na Geórgia e na Arménia, porque o meu nome é Bettencourt, mas eu digo a eles que na Geórgia sou um Bettencourt-Shvili, porque eles acabam sempre com Shvili, e na Arménia um Bettencourt-Yan, porque eles acabam sempre os seus nomes com Yan, e portanto realmente integrar-se e aprender as línguas é um enriquecimento e português é a base que me deu esse caminho. Esse caminho é importante. Foi aqui então que fez a sua formação, foi destacado padre, mas tanto tem acontecido na sua vida pessoal, desde ser padre, desde ser bispo, arcebispo, embaixador em representação à Santa Sé, não é? E agora núncio. Esta palavra tão grande que é muito raro se perceber que Portugal tem este legado tão precioso. Eu acredito que a vida é feita para ser vivida, e vivida com entusiasmo e empenho e generosidade. E quando eu acho que nos enviamos à vida com bom senso, com bons princípios, com grande generosidade, acabamos de viver uma vida mais bonita, com mais enriquecida e que acaba no receber poder também dar e contribuir. E
e encontro que no viver plenamente a vida, obviamente no meu caso com princípios de fé, acabamos por receber sempre muito mais do que aquilo que damos. E, portanto, eu cresci aqui, nesta cidade de Otava, na região, e, portanto, os estudos, fui militar, fiz universidade, só fui para o seminário com 26 anos e depois fiz o pároco, fui administrador desta paróquia 1 ano. Estive também a trabalhar nas paróquias canadianas aqui em Kanata. Depois fui para Roma, estive lá 20 anos, vivi o final do pontificado de João Paulo II, tudo ao longo do pontificado de Bento XVI, fui colaborador próximo de Bento XVI e 5 anos com o Papa Francisco, que depois é que me nomeou propriamente arcebispo e o seu representante pessoal na Arménia e na Geórgia, 2 países que ele tinha apenas visitado 2 anos antes e que viu que queria que eu fosse ser os seus braços e o seu coração lá. Eu sei que neste ponto que toca em relação a Francisco, o Papa Bento XVI teve uma importância tão grande na sua vida. Quer explicar porquê? O Papa Bento XVI foi um homem que queria que toda a Igreja tivesse uma relação pessoal com Cristo, uma pessoa, com um nome, com um olhar, com uma palavra, com um coração, uma atenção. E esta relação pessoal com Cristo foi o objeto de tantos de seus escritos, não é? Ele escreveu mais de 65 livros, para não falar dos artigos e tudo. Portanto, é uma pessoa muito erudita, muito bem, um grande teólogo, que será compreendido ainda mais com o tempo. Uma das últimas obras que ele fez foi os 3 volumes sobre a vida de Cristo. É portanto, uma obra que está em diálogo com teólogos, com a Igreja vivente. Portanto, uma obra que revisita os Evangelhos, mas está em diálogo com todos os escritores, os pais da Igreja, com os teólogos e tudo isso. Depois, ele também, portanto, esta relação foi sempre uma coisa que ele viveu no sentido que ele deu a sua vida completamente para que a Igreja se aproximasse sempre cada vez mais, porque a fé e a conversão é um processo ao longo de toda a vida. O seu lema episcopal é colaborar na verdade, que são palavras tomadas do Evangelho de São João. E realmente ele foi aquele colaborador, não é? Ele foi assim que ele começou a falar desde a varanda de São Pedro, quando foi eleito, um operário na vinha do Senhor, não é? Mas foi sempre com este perfil de colaborar com Deus, deixar Deus. E o ato mais grande de todos foi a sua grande humildade de resignar o pontificado para que o Senhor realmente trabalhasse ao seu modo na Igreja e, num certo senso, ele é que preparou o caminho para a eleição do Papa Francisco. Agora a Igreja acaba de ver partir um grande teólogo, como disse. Como é que será a Igreja no seu ponto em termos de visão futura? A Igreja não pertence a nós como bispos, sacerdotes, nem tampouco como leigos. A Igreja pertence a Cristo. A Igreja é sua. E tudo é providência. Deus sabe o que é que faz. No início eram somente 12 apóstolos. E olha o que eles fizeram em todo o mundo. Não é? Portanto, nós fazemos, como dizia ao princípio, entregamos completamente, com entusiasmo e generosidade à missão, ao apostolado, sabendo que pertence a Deus. E somos, como o Papa Papa Bento dizia, somos colaboradores com Deus. E é nesse senso. E, portanto, já são 5 anos que eu encontro-me na Arménia, na Geórgia, e dentro de um contexto de igrejas ortodoxas, não é? No caso da Geórgia, no caso da Arménia, que é a terra do Gulbenkian em Portugal, não é? É uma igreja apostólica, não está em comunhão com os ortodoxos, é pré-ortodoxia. A nação converteu-se em 301. E isto está tudo ao cuidado de Deus.
Agora, nesse território, muito junto de um território em grande problemática, que é a Ucrânia, não é verdade? Qual é o sentimento de todos os dias vermos, já passou tanto tempo, um ano, neste viver de dor, de lágrimas, de sangue? Que mundo podemos nós esperar para um futuro mais próximo? Sim, o que está a acontecer agora na Ucrânia é uma coisa inimaginável e dificilmente de explicar qual é o senso disto que está a acontecer ali. Portanto, o sofrimento, a morte, as trevas em todo o senso. De facto, na Geórgia e na Arménia nós recebemos muitas pessoas vindas tanto da Rússia como também da Ucrânia. Devo dizer que aquilo que está a passar agora na Ucrânia aconteceu em 2008 na Geórgia, onde 20% do território nacional está ocupado pela Rússia, né? Na Geórgia vive-se esta guerra na Ucrânia muito de perto. Portanto, as recordações, os sentimentos estão ali, né? No caso da Arménia, há um outro conflito muito antigo, que é aquele de Nagorno-Karabakh, onde vive 120 mil armenos num enclave, onde tem somente um caminho que entra e sai, que está bloqueado. Nas fronteiras? Nas fronteiras estão bloqueadas e, portanto, não entra nem medicamentos, nem alimentação, nem tampouco o gás para aquecer os hospitais, as escolas, jardins, etc. Portanto, um pouco na região sente-se um pouco o conflito e a guerra e as trevas da situação. Nós não podemos dar a Deus culpas daquilo que Ele não tem. Isto é criado pela humanidade. E nós precisamos de converter-se para um mundo melhor. Será possível? Eu acredito que sim, por isso é que eu lá estou. E fazer uma diferença mesmo a um indivíduo, a uma pessoa, vale a pena. E sim, eu acredito que toda a história humana, a história é a história de crises, dificuldades, de guerras, sofrimentos, mas há uma ressurreição. E acaba sempre por vir qualquer coisa melhor. E eu penso que temos que saber também compreender as coisas num modo mais largo e mais profundo. E sobre mesmo a nossa própria existência sobre a Terra. Sendo então destacado para desempenhar uma missão muito importante onde está, a Santa Sé mandou ou enviou como embaixador, sendo uma responsabilidade tão grande, na verdade é essa, sendo embaixador e núncio, porque vai ter um papel como Papa, mas também vai ter o comunicador para o povo. E essa comunicação às vezes é fácil ou é complicada? Tem razão, nunca é fácil, porque levando a responsabilidade muito ao coração, tem sempre o exame de consciência que nos faz pensar até que ponto que fizermos o suficiente, não é? Mas de qualquer modo procuramos, onde eu estou, como todos os outros meus colegas núncios apostólicos, são arcebispos e núncios, e nós temos o rango, todos os privilégios de diplomatas. Podemos, portanto, atravessar linhas que nem sempre é possível, porque somos diplomatas e somos eclesiásticos, portanto, acaba por haver uma relação de confiança e também de expectativa, que é justamente, não é? E acabamos por poder ir encontrar pessoas
seja católicos, seja muçulmanos, sejam ortodoxos, e de qualquer modo eles veem em nós alguém que, portanto, que vive a missão em primeira pessoa. Não é uma coisa que se faz, um emprego, se posso dizer assim, para não com nenhuma intenção de diminuir uma coisa nem outra, mas, portanto, é em primeira pessoa, e estou ali em primeira pessoa, portanto, no encontrar e, portanto, no visitar as paróquias e nossos católicos. Nós tivemos, por exemplo, no mês de maio, a imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima. Foi a primeira vez na história que ela foi lá. Nunca lá esteve. Já esteve 4 vezes em Moscovo. O que aconteceu com a imagem? Portanto, para já, os 3 países não estão todos em amizade uns com os outros. Portanto, o atravessar as fronteiras não era apenas uma coisa normal. Mas em todos os 3 países teve muita gente que veio, não só católica, mas também muçulmanos e ortodoxos e apostólicos que vieram ao encontro desta imagem às igrejas, e ela passou por todas as comunidades onde havia católicos, mesmo pequeninas, mesmo comunidades só com 10 pessoas, mas lá ela passou por eles todos. E viu-se uma aglomeração, uma unidade que só Nossa Senhora de Fátima pode fazer. Isso é verdade. Nós estamos num mundo onde não há estátuas, os católicos usam estátuas, mas o mundo ortodoxo não usa estátuas, usa icones, não é? E as icones são muito veneradas, uma coisa um pouco mais venerada mesmo que as nossas estátuas. E, portanto, encontrar-se com uma estátua tão bonita como a imagem de Nossa Senhora de Fátima fez atrair muita atenção, e eles fizeram procissões, que não é uma coisa usual, porque durante o tempo comunista não era possível essas manifestações, e os padres foram desterrados, e igrejas fechadas, tornadas em armazéns, e o que salvou a Igreja Católica foi aquelas senhoras, hoje em dia muito idosas, com o terço na mão, a rezar e a manter a sua fé. Eu estive, há coisa de uns meses para trás, com 3 senhoras com mais de 80 anos de idade que tinham feito o seu batismo na Igreja Católica, e só depois de 80 anos é que foram receber a primeira comunhão. Numa mão elas tinham a vela da sua fé e na outra mão o terço. A conversão. Quer dizer, manter a sua fé mesmo dentro da perseguição. E isto ainda hoje se toca nisto. Para ter o batismo, então, quer dizer que se converteram? Quer dizer, elas tinham sido batizadas, mas nunca tinham recebido a primeira comunhão. E elas não quiseram entrar em mais nenhuma outra igreja, quiseram ser fiéis à sua Igreja Católica, e então nunca tinham recebido a primeira comunhão senão com 85 anos de idade. E isto é muito forte, e isto nós tocamos ainda hoje, esta realidade. E, portanto, é muito edificante. Pouco antes de terminarmos, o que é que ainda o Monsenhor gostaria de chegar a fazer? O que ainda falta fazer na sua missão? Porque já sabemos que iniciou como padre, tem também o estatuto de bispo, é arcebispo, é núncio. Vamos então agora aonde? Para Cardeal? Não, sabe, eu quando era estudante universitário aqui em Otava, na Universidade de Otava, realmente, portanto, esta ideia de um percurso estudado, pensado, uma estratégia, era normal. Como sacerdote, já não funciona bem assim. Quer dizer, eu era praticamente, tenho um irmão, mas até os 16 anos era filho único, e, portanto, ser sacerdote não era coisa, uma família praticante e tudo mais, e o terço em família e tudo mais, mas o ser sacerdote não estava bem dentro do quadro da família, porque
temos a tendência no estrangeiro de agarrar-se um pouco aos membros da família e não querer perder ninguém, não é? E a ideia de ir para o sacerdócio dava a impressão que ia perder em qualquer modo. Que depois verificou-se tudo ao contrário, porque acabou-se por ficar ainda mais unido e mais junto da família, num certo sentido. Longe, mas mais junto. E depois, na ideia, na vida da Igreja, portanto, acabamos que os projetos concretizam-se no responder às necessidades, em vez de dizer, bom, eu chego com este e este programa. Não funciona assim. E a mesma coisa quando eu trabalhei 20 anos em Roma, não imaginava que eu ia de um simples minutante como até ao chefe de protocolo do Papa. Que foi o chefe, o senhor? Sim, onde encontrei mais de 200 chefes de Estado, inclusive da Rainha. É complicado preparar a recepção para que chegue o cardeal ou um embaixador. É um serviço. É um serviço, é o estar ao serviço do outro para que suceda bem, para poder preparar o encontro, para poder preparar. É um serviço. E então, no senso de serviço, requer generosidade e aplicação, não é? E nesse sentido a gente faz com satisfação, porque temos satisfação que o encontro se dê bem, não é? Portanto, e isso foi sempre a ideia, abraçar a cruz, se queremos dizer em termos espirituais, e assim, portanto, sentir grande satisfação. E, portanto, para dizer que todo o percurso não foi um programa meu, mas foi o responder onde fui convidado de andar, inclusivamente na Geórgia e Arménia. Portanto, realmente era uma experiência completamente nova para mim, o mundo ortodoxo e as suas dinâmicas, e são dinâmicas, com raízes na história e na cultura e tudo. E depois, a um certo momento, a gente vimos onde temos falta de, como os ingleses dizem, engage. Há falta de uma relação, um compromisso uns com os outros, e para se conhecer, para assim tirar fora todas as dúvidas e desconfio que às vezes instala-se entre eclesiásticos, especialmente de diferentes igrejas. E nós conseguirmos, ao longo de 3 anos, levar o coro patriarcal da Igreja da Santíssima Trindade, da ortodoxa, georgiana ortodoxa, à Capela Sistina, e cantar a música clássica deles, inclusivamente porque eles têm património mundial da humanidade, a polifonia georgiana, e inclusivamente as composições do Ave Maria que o patriarca em si tinha composto e que o Papa conhecia muito bem, e o Papa tinha convidado dele voltar depois de 40 anos a visitar, que ele não tinha mais voltado. E nós, portanto, talvez estamos no momento certo, no tempo certo, as pessoas certas, e conseguimos, depois de 3 anos de trabalho, levar um coral de 40 anos à Capela Sistina. Isto, talvez para o mundo fora não tenha grande significado, mas para aquele povo, para aquela nação, foi um mês inteiro a dar de novo o concerto nas ondas das televisões nacionais. Depois também abrimos uma anunciatura, uma missão diplomática na Arménia, em Yerevan, que não tinha, e isto aconteceu depois da guerra de 2020, no Nagorno-Karabakh, como eu referi há pouco, porque ali houve uma guerra e, de facto, houve ali muita gente que teve que abandonar casas e tudo. E o Papa, nessa altura, queria mesmo mostrar a sua aproximação, e eu tive a honra, num certo sentido, de poder concretizar esta vontade do Papa no meio deste povo. Portanto, também devo dizer que, como português, sabendo que a Arménia é a terra do Gulbenkian, e eu recordo-me quando ia em férias naquelas pequenas aldeias, mesmo no Perdido de São Jorge, se queremos dizer, eu mas se calhar não haveria uma tão próxima. Gulbenkian dizia que Lisboa era a cidade mais parecida, não é? Ele gostava de Portugal.
E ele morreu em Portugal, em Lisboa. E eu recordo-me, portanto, de ver aquelas carrinhas das bibliotecas que passavam por todas as aldeias, freguesias, a levar livros, e todas as crianças de escola que iam todas as semanas trocar os livros. E, portanto, isto é tudo coisas que foram feitas por pessoas de boa vontade, que deram-se com generosidade e aplicaram-se com certa criatividade para o bem do próximo. E nós vemos exemplos disso em todo o lado. E, portanto, quando fui chamado pela Providência a ir em Arménia, isto estava muito vivo. E disse, bom, se eu posso fazer alguma coisa concreta na Arménia, eu teria muito, muito gosto, porque sentia que representava também qualquer coisa, mais do que eu, e que também tínhamos recebido da Arménia alguma coisa. Portanto, foi todo um contexto assim, que eu brinco com os armenos e digo, bom, em Portugal é Nosso Senhor de Fátima e depois tem o Gulbenkian. Não é brincadeira. Nesse contexto, nós podemos dizer também, aproximam-se as Jornadas Mundiais da Juventude, que terão lugar, mais uma vez, Lisboa é o lugar que vai acolher, e com um grande número, vai estar presente. Portanto, de facto, em mês de agosto, será um evento extraordinário para Portugal. Vai ser muito bonito, vai vir jovens de todo o mundo, são eventos que ficam na história. O Papa Francisco já se comprometeu de lá estar. Portanto, para toda a Igreja, para a nação, Portugal vai estar no palco central e sei que os preparativos já estão em alto modo e eu tenho realmente muita vontade de lá estar. Vamos lá ver daqui até lá como que as coisas vão se preparando. Mesmo a terminar, eu gostaria de fazer uma pergunta um bocadinho difícil, mas possivelmente com essa visão tão ampla e a escalada que já conseguiu junto da Igreja Católica, pela sua forma tão vincada e tão assertiva da sua vida, tem conseguido. A Igreja está no bom rumo. Como é que nós podemos esperar a Igreja amanhã, ou no futuro mais próximo? A Igreja Católica, certamente. Sim, claro. A Igreja nunca vai morrer. A Igreja é fundada por Cristo e tem subido muitas coisas na sua história. Quando Napoleão invadiu Roma e levou o Papa Pio IV consigo para Fontainebleau, um dos seus soldados disse ao cardeal secretário de Estado que ia acabar com a Igreja. O cardeal secretário de Estado disse: boa sorte, os padres têm tentado há séculos e ainda não conseguiram. Quando os Estados Pontifícios, que era uma boa parte da Itália, foram levados e confiscados pelo novo reino da Itália, todos pensavam que era o fim da Igreja. De facto, acabar por ser limitados à cidade do Vaticano fez com que a Igreja teve ainda muito mais projeção internacional. De novo, encontramos-se neste momento de dúvida o que é que o futuro nos traz. Isto é normal na Igreja. O futuro, obviamente, está aí nas mãos de Deus. Quem é que pode prever o que é que vai acontecer e como é que vai acontecer? Eu penso que, no fim, temos que estar seguros em nós mesmos, naquilo que nós acreditamos e não ter medo. Há que confiar. Absolutamente. Gostava também de dirigir um pequeno agradecimento aos serviços de informação comunitários do Montreal Magazine, pelo seu serviço de informar a comunidade. Podem saber que eu também na Arménia e na Geórgia vos sigo, portanto, muito obrigado a vós também, porque ao fim e ao cabo todos nós, com todos os nossos talentos, com cada uma das nossas personalidades, contribuímos para fortalecer esta unidade e
a nossa presença comunitária. Muito obrigado a todos vós, no fundo do meu coração. A terminar, eu quero agradecer. Na homilia falou ou aproveitou momentos finais para dizer também um obrigado à Montreal Magazine. Sincero, era realmente a primeira palavra que eu queria dizer, era realmente um muito obrigado ao Montreal Magazine, a vocês, pessoalmente, que estão dedicados com toda a generosidade, viram de longe esta manhã para estar connosco e agradecer o serviço de informação que dão a toda a comunidade, que sei que se estende no continente norte-americano e além, e a todos que estão ligados a vocês também, e por toda a dedicação, toda a preparação e todo o trabalho que aqui dão. Realmente é um serviço à comunidade, e eu posso dizer que também, de vez em quando posso, acompanho as vossas transmissões com muito interesse, porque ao fim e ao cabo este povo também é de onde eu pertenço e onde eu sou. Um bem-aja, obrigada por hoje nos dar uma homilia tão especial e ter falado deste menino que é adorado por todos e que merece tanto carinho e tanto amor de todos nós. Feliz Dia de Reis. E que a Epifania traga sempre esta energia boa, a energia do amor. Santo Ano Novo. Um bem-aja. É assim que terminamos este bom momento de encontro, uma conversação simpática de Monsenhor Dom José Avelino Bettencourt, que hoje está na sua terra de conforto, a sua terra que o acolheu de braços abertos, como nos acolheu a nós todos. Por isso mesmo, é com esta expressão de naturalidade, esta expressão de dedicação à Igreja Católica que nós desejamos sinceras felicidades e que continue nesta missão difícil que hoje atravessamos pelo mundo. Paz na terra, entre os homens. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine, a partir da cidade de Ottawa.